Esses dias eu tava conversando com um amigo meu. Ele tava me contando de um cara que ele ficava e que, enfim, terminou com ele de um jeito muito chato, muito horroroso. E, enfim, que ele tava tentando superar aquilo de alguma maneira. E a única coisa que eu consegui pensar pra falar pra ele foi: se imagina daqui a um ano. Será que essa dor que você tá sentindo agora, isso que você tá significando agora, vai ser do mesmo jeito daqui a um ano? Daqui a um ano você vai estar vivendo outras coisas, vai ter outras experiências e nada disso que te contorna nesse momento vai estar te contornando mais. O significado que você vai dar pra isso vai ser outro. Uma conversa que começou assim, a gente acabou indo pra esse lado de pensar sobre como a gente tende a organizar as nossas histórias. Como que a gente pensa e significa as coisas que a gente vive dentro da nossa macronarrativa, que é a nossa história de vida até então. Então a gente começou a pensar nessa ideia de que assim, eu tô aqui e aí, enfim, vocês me pedem pra contar quem sou eu até agora. Tipo aqueles vídeos que tem no YouTube mesmo de My Life So Far, alguma coisa assim, eu não sei como é, mas que as pessoas vão no plano zenital e ficam desenhando a vida delas até então, tipo, isso é você fazer um recorte específico de um tema ou um tipo de narrativa ou uma linearidade sobre a qual você vai contar a sua vida, e você escolhe contá-la de um jeito que é quase como se você estivesse contando um filme. É quase como se você estivesse contando um livro ou alguma, tipo, uma jornada do herói, assim. E que é louco como a gente pega as coisas que aconteceram, os fatos, enfim, da nossa vida, essas micronarrativazinhas, e a gente encaixa dentro desse todo, fazendo com que elas sempre signifiquem algo. Então, é como se, eu ia fazer a faculdade X, mas eu acabei ainda fazendo a outra faculdade, e isso tinha que ter acontecido porque isso ia levar a tal coisa. Então é como se um acontecimento dependesse do outro e as coisas fossem linearmente se encaixando dentro de uma narrativa grande. E por um lado isso é muito bom, porque a gente começa a ter um pouco mais de controle e quase como mapear as coisas que a gente vive, e isso dá uma certa tranquilidade. Mas ao mesmo tempo a gente começou a pensar em como seria se a gente se propusesse a pensar em todas essas micronarrativas, não necessariamente interligadas como acontecimentos que deveriam ter acontecido de tal jeito para que a minha vida fosse assim. A gente tem um poder narrativo muito grande. A gente pode escolher a história que a gente conta. E a gente pode pensar nas coisas que a gente viveu sob perspectivas muito diferentes. Então, essa dor que ele estava sentindo na semana passada, sei lá, daqui a um ano não vai significar a mesma dor. E ele vai contar essa dor de uma maneira diferente, ele vai encaixar na macronarrativa dele de uma maneira diferente. Mas se ele for contar essa história hoje, a macronarrativa dele vai ter outra linearidade, vai ter outro percurso. Então, de certa forma, me é muito aliviante pensar que a gente tem esse poder de significação e que as coisas têm uma fluidez e que elas não são fixas necessariamente. A gente não vai ter sempre vivido aquilo daquele jeito. Isso vai depender muito da forma como a gente está sentindo hoje e de como aquilo ressoa e atravessou o nosso corpo e como que foi se movimentando e se transformando ao longo do tempo. E sei lá, hoje eu queria mais falar sobre isso, assim, sobre como eu acho maluco e muito mágico essa possibilidade que a gente tem de ver mil significados numa coisa só, e que é quase como inventar a vida na própria vida. E queria perguntar pra vocês o quanto vocês se pegam fazendo isso, o quanto vocês revisitam as coisas que vocês já viveram e tentam pensá-las sobre perspectivas diferentes e ver se encaixa de uma maneira diferente, ver se a gente aprende uma coisa nova até com a vida que a gente já tem nas nossas mãos. Acho que é um pouquinho isso.